uma educação feita por mulheres. Elas são maioria nas séries iniciais e são conhecidas por sua sabedoria, paciência, doçura e até firmeza dentro da sala de aula. Estamos falando das professoras. O Elas por Elas vai ouvir a experiência de várias mulheres nessa profissão. Não sai daí, que o programa tá só começando. Quem não lembra das suas professoras? Não importa em que etapa da vida. As professoras são nossa primeira referência fora de casa e assumem o importante papel de contribuir com a preparação do nosso futuro. O Elas por Elas de hoje vai conhecer a realidade da mulher nessa nobre profissão. A gente trouxe aqui para o estúdio a pedagoga aposentada professora Ruth Freitas para nos contar tudo sobre o assunto. Seja bem-vinda, professora. Sinta-se em casa e acolhida aqui no nosso programa. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? Então, eu sou uma professora aposentada pela Universidade Federal de Alagoas e sou professora assim, né, que agreguei muito valor à humanidade, à minha humanidade, à humanidade do meu tempo, porque eu comecei pelo ensino de crianças, da alfabetização, e fui caminhando com elas pelo atual ensino fundamental de hoje, fui para o ensino médio, finalmente para a universidade. Então, eu tenho uma experiência assim muito vasta como professora, realmente vivencial mesmo, eu existi com essa realidade. Quantos anos professora de profissão? 25 anos, né? Eu Nossa. Trabalhei 25 anos em salas de aula. Fui uma professora realmente professora, né? Nunca administradora, nunca fui diretora, nem ocupei cargos administrativos. Só professora. E uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu vi assim numa sala de aula do Jacintinho, aquela minha criançada toda, mais de 50 crianças, lendo comigo, lendo maravilhosamente bem. E eu me arrepiei, e eu chorei. Porque o analfabetismo no estado de Alagoas, o analfabetismo no Brasil é uma coisa que nos apequena. E nós devemos lutar, a sociedade precisa se engajar para que pelo menos o analfabetismo do Brasil e de Alagoas seja radicalizado. É verdade. A senhora encheu os olhos de lágrimas. Que coisa linda, que amor pela profissão, né? É verdade. É muito lindo. Quando eu fiquei pensando assim nessa entrevista, a primeira coisa que me veio, que eu acho que o pessoal de casa também vai pensar, a senhora lembra das suas professoras? Sim, lembro. Como professora, né? Eu sou de Palmeira dos Índios, estudei num grupo chamado Grupo Escolar Almeida Cavalcante. E depois de aposentada, eu sou uma pessoa que gosto sempre de estudar e de pesquisar. Eu me encontrei com Edgar Morin, meu guru, e aí eu resolvi criar um livro, elaborar um livro, que é esse aqui, onde eu presto também uma homenagem às minhas professoras. Zélia Gaia, de Palmeira dos Índios, a Nanete Lima de Macedo, muitas professoras maravilhosas que foram exemplos para a minha vida. E baseada até naqueles ensinamentos dela, tem uma professora que dizia assim: onde está uma vontade, aí está um caminho. E foi essa frase que me levou a querer evoluir. Eu sou uma menina de origem humilde, meu pai é um açougueiro de Palmeira dos Índios, era um açougueiro lá em Palmeira dos Índios, minha mãe é uma doméstica, mas essa frase, ela me deu força, ela me deu energia, ela me deu, assim, um entusiasmo. E como diz a palavra, né? A palavra entusiasmo significa Deus dentro da gente. E esse Deus dentro da gente, com essa frase, me levou a avançar, a querer ser alguém, a querer ser uma pessoa que viesse a prestar um bom serviço para a minha humanidade e a mim também, não é? Porque a gente primeiro precisa se amar para espalhar o amor por onde a gente passar, e aquele amor que existia em mim, pela profissão do magistério, eu a espalhei bem por 25 anos de vida de magistratura, de magistério. A obra da senhora fala sobre, para quem não conhece, gente, fala sobre, é um estudo sobre a educação pública brasileira, não é, professora? E aí eu fiquei pensando, quais críticas a senhora poderia destacar aqui para o pessoal de casa, para esse fazer educação aqui no Brasil? Sim, olha, esse livro, ele é um livro assim muito abrangente, sabe? Ele traz tudo, ele é um estudo da educação pública do Brasil.
Então, para eu elaborar esse livro, eu tenho como embasamento Edgar Morin, que é meu guru do pensamento complexo, uma coisa fantástica, onde ele mostra que tudo está ligado, o céu e a terra estão ligados, e tudo que neles existe estão interligados. Então, como eu sou professora de sociologia, e a sociologia é a ciência das ligações, é a ciência das interações sociais, eu me vi assim numa vontade muito grande, muito superior à minha própria capacidade pessoal de elaborar um livro que ele trouxesse toda essa questionalidade da educação pública do Brasil. E como eu encontrei um dia na minha frente assim, um livro do Poder Judiciário chamado Justiça pela Educação Pública do Brasil, onde os maiores juristas do Brasil, os maiores pedagogos do Brasil deram suas contribuições para que se estudasse a educação pública do Brasil. Eu me baseei muito nesse livro, na Constituição da República Federativa do Brasil, e tudo que está nele é legítimo porque a educação pública é o primeiro dos direitos humanos de um povo. E o que a gente questiona, Bárbara, é que o povo nacional, ele ainda não acordou para essa grande questão. A educação é do povo. O povo precisa existir. O povo nacional, ele só vai progredir em todos os âmbitos, no âmbito científico, no âmbito emocional, no âmbito tecnológico, no âmbito do conhecimento geral, se for através da educação. E prioritariamente, a educação pública do Brasil. Então, a gente tem que pensar assim, esse livro ele tem essa finalidade, motivar a sociedade brasileira, motivar a sociedade alagoana. Gente, acorde. O povo precisa ser inserido no contexto geral, no contexto econômico, no contexto social, no contexto tecnológico. Aí chega a pandemia, né? Aí a pandemia força a entrar no contexto tecnológico. Sim. E a gente vê a grande contribuição da tecnologia para a educação. E a transformação do educar, não é? A transformação do educar. Então, aí vê o problema dos meninos de favela, de outras escolas de periferia, não ter o celular. Aí eles pararam, né? Eles pararam no tempo e eles foram prejudicados. Então, esse livro ele traz assim, ele mexe com tudo, ele vai para a Fundeb. Fundeb é o fundo, gente, o Fundeb é a coisa mais fantástica que existe. É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e preparação do professorado para ele se adequar à nova educação do mundo atual. Nós temos um movimento do Brasil chamado Todos pela Educação, que é um movimento fantástico, apoiado pelas maiores empresas do Brasil, para tentar ver se consegue dar sua contribuição à educação, e a educação não vai. Nós temos um Paulo Freire, o grande artífice da educação com consciência, educação com realidade, né? E a educação não foi. Nós temos um Darcy Ribeiro, nós temos um Cristóvão Colombo, nós temos tantas pessoas fantásticas. Referências, tantas referências. Vem o Índice Nacional de Educação, né? Que avalia a educação fundamental. Vem o INEP, né? Do Anísio Teixeira. Falando em INEP, professora, tem um censo de 2022 que fala que o INEP, gente, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. E aí esse censo fala que as mulheres são 97% das professoras nas creches, 94% na pré-escola, ou seja, quase 100%. É quase que a totalidade. No ensino fundamental, as mulheres ocupam 77% e no ensino médio, 57%. Então, pergunto eu à senhora, como mulher dentro dessa profissão, o dia a dia, como é esse dia a dia e se a senhora como mulher enfrentou alguma dificuldade? Não, eu não enfrentei nenhuma dificuldade, mas assim, os homens não buscam a profissão de magistério porque é uma profissão que paga muito mal. Os salários são salários vis. Desde a universidade o salário é vil, o estado do salário é vil, o município é um pouco melhorzinho. Então, os homens não buscam, porque os homens parece que eles são mais agitados, eles querem mais do que as mulheres, né? Entendi. Então, nós vemos assim nos cursos de formação de professores, nos cursos de pedagogia, a maioria são mulheres. Quando aparece assim 5 homens numa turma de 50, a gente até se assusta. Mas por que você vai ser professor, né? Por que você vai ser professor? Exato. Na universidade já abre mais esse leque, né? Já chegam mais professores do sexo masculino, né? Isso. E aí por quê? Porque o salário já é um pouco mais convidativo. Mas o que acontece? Os salários hoje em dia, eles são assim,
constantemente os sindicatos, né, dos professores dessas escolas do ensino fundamental e médio, né, e o infantil, e o sindicato da universidade, que é a do FAO. Mas há uma diferença de salário entre mulher e homem? Não, absolutamente. São salários nivelados, não há isso. Então, o que a gente sente é isso, é que os salários, a gente precisa lutar muito pelos salários. Entendi. Porque os salários não dá para um professor hoje pagar o seu plano de saúde, não há condição de um professor do Estado pagar o seu plano de saúde hoje, não há condição. Então, os salários são salários vis, salários que não condizem com a magnanimidade, vamos dizer assim, da missão de professor. Então, as mulheres, os professores recuam, e os professores também precisam serem mais qualificados. Qualificados. Os professores precisam fazer muitas leituras, ler meu livro, ler muito, para quê? Para eles terem conteúdos, para eles terem argumentações, para lutar com os governos. Governo acorde, governo. Você pode ser uma marca muito profunda, você pode marcar seus pés como um gigante que passou por a terra. Se você der valor à educação pública do seu município, do seu estado, do seu Brasil, governo federal agora, põe a educação pública como prioridade nacional. É uma prioridade nacional. O povo precisa de educação para ele se inserir, para ele participar da prosperidade nacional. Todos os países do mundo que deram valor à sua educação, como o Japão, né? O Japão, o próprio imperador é a única pessoa para que ele se incline para um professor, porque dá um valor assim, fantástico. A Finlândia, os outros países do mundo que são assim, fantástica a educação, a Coreia do Sul e tantos outros, eles viram que a sociedade cresceu, evoluiu no seu todo, na sua totalidade, por meio da educação. E tem que ser pública, gente, porque a grande maioria aqui do nosso Brasil, da nossa realidade, é pobre. Está passando fome, não é para a criança ir para a escola somente pela merenda da escola, não. É para ela ir na busca do conhecimento, para ela fazer desabrochar a sua essência interior, essa potencialidade fantástica que nós temos dentro de nós, que é essa caixa aqui, com essa máquina maravilhosa, onde somente um terço dela é usado, e nós já estamos usando a inteligência artificial, gente. Puxa vida, você pegar um celular e você falar com o mundo inteiro, você pegar um Google e o mundo está dentro do Google, e você diz, puxa, gente, que inteligência é essa? E nós aqui tendo analfabetos, que contradição é essa? Os países desenvolvidos, até os países próximos da gente aqui da América Latina, riem de nós. Como é que o Brasil, um país de uma riqueza dessa, um país que tem tanto ouro, prata, tantos elementos químicos maravilhosos, tanto dinheiro entrando, e por que não consegue injetar os recursos na educação pública do Brasil? Veio o pré-sal, né? O pré-sal, que esse livro fala também do pré-sal. O pré-sal era a grande redenção da educação, para os recursos, né, os lucros do pré-sal serem revertidos em prol da educação pública do Brasil. Aí veio lá um senador e vai lá para lá e diz, não pode, não é por aí, e a educação recua. Tem o Plano Nacional de Educação. Gente, o Plano Nacional de Educação de 2014, 2024 é a coisa mais fantástica do mundo, para você ver assim, todo mundo alfabetizado, os professores qualificados, salários adequados, uma coisa assim, um renascimento da educação pública do Brasil. E o Plano Nacional de Educação está parado de hoje que ele está parado, né? E agora, 2024, ele seria encerrado. E a gente vê que nada aconteceu. Professora, a gente vai agora acompanhar a Letícia Reis, que é a nossa repórter queridíssima, que sempre traz reflexões e ouve pessoas para enriquecer nossas discussões aqui no estúdio. Letícia que foi ouvir a experiência de outras professoras. Confira. E o Elas por Elas está aqui na Escola Municipal, no Pontal da Barra, e vai conversar com a vice-diretora Cristina Albuquerque. Muito obrigada, Cristina, por ter aceito o nosso convite. E vamos falar dessa profissão linda, que é a sua, né? Conta pra gente, há quanto tempo você já atua como professora? Eu já estou nessa profissão maravilhosa, que desde criança eu sempre sonhei em ser professora e graças a Deus consegui. Há 31 anos que eu sou professora de sala de aula, na escola particular, depois fiz concurso, passei no município como professora, atuei durante uns 4 anos e depois
fiquei na função da coordenação pedagógica. E agora, há pouco tempo, estou na função de vice-diretora. Como professora, já tem 18 anos que eu trabalho na rede pública, né, do Estado, apesar de que do período de formação tem mais 2 anos, então já 20 anos de profissão. Eu tenho 15 anos de sala de aula, sou apaixonada pelo que eu faço, né? Até porque eu sou professora de arte, então é um encanto trabalhar com isso, com os alunos. Das experiências que você já presenciou na educação, qual delas você considera assim mais significativa? Olha, todas foram muito significativas, todas elas, pois na escola particular e na escola municipal, quem está na sala de aula são crianças, independente da condição financeira, independente de qual classe social que eles se encontram. Mas na escola pública, o que é mais significativo é plantar no coração deles que eles podem conseguir avançar na vida deles, que eles podem conquistar tudo o que eles quiserem. Geralmente são esses projetos que a gente faz na escola. Então a gente trabalha muito com o aluno colocando a mão na massa, que é muito interessante. Você trabalhar o conteúdo em sala, mas depois trazer o aluno para a realidade. Eles gostam muito de atuar nesse lado real, né? De praticar a arte. Como é a sua relação com seus alunos? A minha relação eu sou um pouco suspeita de falar, né? Eu tenho os meus alunos como filhos, no sentido do cuidar, do ouvir, mas assim, a nossa relação quanto professor-aluno na aprendizagem em si, ela se coloca de uma forma muito espontânea, muito dinâmica. A gente trabalha de uma maneira bem divertida, envolvendo música, envolvendo cultura, até porque a própria disciplina ela já promove isso. Se você pudesse deixar um recado para os seus colegas de trabalho, qual seria? O empenho, embora que a gente aqui tenha uma equipe muito boa de professores, todos muito empenhados, e a paixão. Você tem que gostar do que faz. Se você não gostar, você não consegue ir à frente, né? Eu pretendo até a minha aposentadoria estar aqui em sala de aula com os meus meninos e minhas meninas. Nós sabemos que a nossa profissão é uma das mais importantes que existem. Então, o que eu digo é, vamos nos valorizar cada dia. A valorização do professor começa conosco, por nós. E nós temos um papel fundamental, até porque nós que escolhemos essa profissão, escolhemos sabendo que estamos fazendo com que a criança, com que os jovens e com que os idosos, que hoje tem o EJAI, consigam realizar os seus sonhos, certo? E vamos continuar nos valorizando e fazendo com que todos nos valorizem. Por que você escolheu a pedagogia? Na verdade, tudo começou pelo amor que eu sentia, né? Desde criança que eu dizia para minha mãe assim, eu vou ser professora, um dia eu vou ser professora. E acabei assim, quando eu concluí o ensino médio, fui para outros caminhos, porque eu fiz um curso técnico de edificações. Mas no período eu acabei não indo para essa área da construção civil, né, de projetos e tal. E aí resolvi fazer um curso de licenciatura em letras. E aí quando eu fui estagiar, que foi exatamente nessa escola que hoje eu estou como gestora, né, e também como professora, foi que eu me apaixonei. Então, assim, a receptividade dos alunos, o envolvimento com os meus alunos, eu pensei e disse, não, é isso mesmo que eu quero. Porque mexe diretamente com as pessoas, mexe diretamente com a criança, com a construção do seu futuro. E é isso que nós precisamos na nossa sociedade, fazer com que as pessoas elas vejam a possibilidade da construção do seu futuro e que tudo é possível. Primeiro tem que querer. Isso é muito importante, porque aquela pessoa que quer crescer, que quer conseguir algo na vida, ela precisa estudar.
ela precisa construir relações sociais, ela precisa ter respeito com o outro, respeito com todos. Isso é muito importante. Então, isso me conquistou de uma forma que eu faço de tudo para conseguir passar isso para as pessoas. É porque é encantador. Você passar conhecimento, você receber conhecimento, que a gente aprende muito com os alunos, né? Eu sou apaixonada por isso. Você vê o resultado. Você encontrar um aluno na rua e dizer, professora, eu estou fazendo uma universidade, eu estou trabalhando na área de um conteúdo que a gente trabalhou em sala. Isso é encantador, é apaixonante. Vou confessar uma coisa para vocês. Me deu até saudade da minha época no colégio e das minhas professoras. É com você aí no estúdio, Bárbara. Ai, deu saudade em mim também. Quando eu lembro Solange, Calaça, onde vocês estiverem, recebam meu beijo, porque elas não saem da minha memória. Puxa pela memória afetiva da gente, né? E você aí, lembrou da sua professora da época de escola? E aí, professora? Olha que coisa emocionante, né? Ah, o amor delas pela profissão. Né? Muito lindo. O contexto, né? Você vê assim, como é tudo tão complexo, né? O contexto é tão grande, né? Elas trouxeram um pedaço da alma, elas trouxeram um pedaço do amor, um pedaço da felicidade que a profissão confere aos que ensinam, né? Porque é como se diz assim, nós professores, nós acolhemos uma porção de conhecimentos para nós, para depois distribuí-los, né? Uma dúvida que eu tenho é em relação... Você, como professora, a senhora como professora, tem suas convicções pessoais, suas opiniões, suas posições políticas, sua religião. E aí, como essa identidade como pessoa e profissional, como é que isso aparece? O professor, ele tem a liberdade, vamos dizer assim, de emitir essas posições, ou não é ético? Como é que funciona isso? Total democracia, né? Depois da Revolução de 64, construção de universidade, até se eu falasse Marx, eu podia ser integrado na Lei de Segurança Nacional. Mas com o tempo ela foi se diluindo, foi embora, né? Nós hoje vivemos uma democracia plena, onde nós podemos falar de tudo, inclusive da ideologia de gênero, que é uma questão muito séria, das síndromes, das inclusões sociais. Eu sou mãe de uma pessoa com síndrome de Down severa. Então, a educação inclusiva, ela é fundamental, gente. Eu vi essas professoras falando, né, que dedicação, mas a qualificação do professor para trabalhar com a educação inclusiva, ela é muito mais abrangente, ela vai muito mais além. Né? Então, a questão da ideologia de gênero é uma questão para nós enfrentarmos, para nós olharmos de olhos abertos. A realidade é isso, a realidade real é essa. Vamos enfrentar ela para nós quebrarmos as discriminações. Verdade. Porque muita gente até se suicida por conta das discriminações, como acontece de vez em quando, nós sabemos de casos. Verdade. Então, nós precisamos, gente, quebrar as discriminações. Vocês vejam assim, as lutas pelos direitos sociais, a luta dos negros nos Estados Unidos, né? Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho de ver todos os negros partilhando o mesmo sonho, as mesmas escolas. Eu tenho um sonho de ver a sociedade vendo todos nós como iguais, todos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos fazer essa ligação de nós, os pés na terra, mas a alma e o pensamento no céu. Foi Deus que nos fez desiguais, foi Deus que nos fez diferentes. As pessoas com as síndromes, cada síndrome que você nem imagina que existe aqueles nomes. Essas diferenciações de sexos, né? Almas masculinas e corpos femininos, né? E vice-versa. Então, coisas assim que hoje a sociedade está enfrentando com mais humanidade, né? Porque Exato. O que é que as escolas precisam fazer? É que nesse questionamento, desse pensamento,
analisar, levar especialistas, né, no caso, para tentar dar uma explicação, né, porque você veja assim, esses seres humanos diferentes, eles fazem parte da unidade, nós somos uma unidade, nós somos uma diversidade, né, dentro da unidade de humanidade, e somos uma diversidade dentro da humanidade cosmológica. O que é que nós só sabemos das galáxias que estão acima de nós, milhões e milhões se multiplicando e crescendo e se expandindo? O que é que nós sabemos de Deus, essa luz suprema que nos ilumina? Então, o que é que nós sabemos de nós mesmos? Conhece-te a ti mesmo primeiro. Quem é você? Quem sou eu? Quem são os meus próximos? Então, nós temos que primeiramente, quebrar as discriminações. Respeito um mínimo pelo defeito, próximo. né? Se te falta um dedo, alguém já te olha assim com aquele olhar de quem está te criticando, né? Então, você pensa assim, como quebrar as discriminações? Ensinando a não discriminar, né? Como quebrar as violências? Ensinando a não ser violento. Essa questão dessa mulher, né? Dessa professora que foi morta por um aluno agora na escola, né? Que nós conversamos antes. Gente, o que é isso? Os ataques nas escolas. Mesmo, gente, os pais, né? Precisam chegar mais perto dos celulares, né? E ver o que é que aquelas crianças estão recebendo, o que é que estão mandando, porque acontecem essas violências tremendas. E a gente diz assim, puxa vida, porque todos nós nos assustamos, né? Por que aconteceu isso? Esse menino era uma pessoa da sala de aula, igual a todos os outros. O que era que ele tinha de diferente? Ele sofria bullying. Gente, bullying é uma questão muito séria. As escolas têm que fazer o enfrentamento de bullying de cara a cara, olho no olho. Tem um movimento muito bom da polícia militar daqui do estado de Alagoas, que eles trabalham a questão do bullying na escola. Sim. Então, é interessante que as escolas busquem a polícia militar, eles fazem umas palestras muito boas, com vídeos, com tudo muito arrumado. Então, são as lutas, as conquistas sociais, elas não chegam fáceis, né? Você tira a questão você mostra a questão dos negros, mostra a questão dos escravos antes, né? E você vê a questão também, lutas que vão ser agora, né, enfrentadas para futuramente serem consolidadas e até constitucionalizadas. Elas entrarem na própria Constituição. Você não pode discriminar hoje uma pessoa por ela ter uma síndrome. Como no caso a minha filha tem síndrome de Down, mas ela é muito grave a síndrome de Down. Ela não tem condições de frequentar uma escola normal, não tem. Mas aqueles que têm, se o professor, se uma diretora de escola, como nós temos essas lindas diretoras falando agora, se ela não permitir que o aluno se matricule na escola por conta da sua síndrome, ela poderá ser levada a responder por um processo judicial. Então, já é lei, a lei da acessibilidade. Gente, como era que andavam os cadeirantes há alguns anos atrás, né? Andavam os calçamentos com aqueles, né? Com aqueles degraus, que coisa. Mas agora não, a lei da acessibilidade está nos prédios, qualquer prédio que for construir hoje tem que botar o elevador até a calçada, né? São conquistas fantásticas. E é como o próprio presidente da República disse, gente, os sindicatos, todas essas coisas, têm que lutar. Lutem por melhores salários, sindicatos dos professores, lute mesmo, tem meu viva, meus aplausos, meus confetes, porque tem que lutar. Nós da universidade, nosso sindicato, a Dufal, está constantemente em luta para conquistar melhores salários para nós, porque o salário é muito baixo, nós só temos algum salário melhor, porque tem causas judiciais agregadas ao salário. Então, a luta, gente, nós não viemos para sermos parados, a vida é movimento, só nasce e roda, e a terra, e tudo roda, e tudo se movimenta, do mesmo jeito que nós temos que nos movimentarmos em prol de nós mesmos, em prol da humanidade, porque como você também, aí eu volto até a questão. Professora, o nosso tempo está corrido, eu sei que a conversa é boa demais, a gente agradece a sua presença, muito obrigada. Não está mal, não. Somente artes, né? Somente artes que você falou, ficou tão encantada com as artes, sim, né? A arte na escola é fundamental. Sim, muito obrigada, fica a lição, pelos investimentos que a gente tem que fazer, pelo acreditar, pela esperança que a gente deve ter na educação, que é transformadora do futuro das pessoas, o futuro do país. As políticas públicas têm sim que ser eficientes nessa questão.
Gente, espero ter sido uma excelente companhia para vocês. Nosso programa, lembrando que vai ao ar todos os dias, aqui na TV Cidadã, canal da sua TV aberta, 35.2, às 8 da manhã e às 8 da noite. Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, nosso conteúdo fica disponível a qualquer tempo. Você vai lá, confira no Facebook, no YouTube. E também para quem prefere aí ouvir no carro, no ônibus, indo para o trabalho, a gente está na Rádio Senado Cidadã todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.